Pronto, estou gravando. Ah, obrigado, Dani. Olha só, você vai ficar mais uma aula sem gravar o início. Eu sempre esqueço de colocar para gravar. Obrigada. Outra comparação que a gente vai fazer, então, entre resposta imune inata e resposta imune adaptativa é o seguinte. A resposta imune inata, ela não diferencia antígeno. Então, para todos os demais cursos, medicina, odonto, TO, enfermagem, por exemplo, a gente já conversou bastante na primeira aula, que foi a aula de introdução à virologia, o que era antígeno. Mas com o pessoal da fisioterapia, a gente não teve esse primeiro contato, não teve a primeira aula. Vocês perderam, vocês estão por fora do que é o prêmio Nobel que eu vou ganhar. Mas no futuro a gente ainda vai se encontrar e eu conto para vocês, tá? Mas o que é um antígeno, então, para o pessoal que ainda não conhece? Antígeno é qualquer substância que é estranha ao corpo, tá? Vírus é algo que a gente tem no corpo? Não tem. Bactéria, a gente não tem. Fungo, a gente não tem. Parasita, a gente não tem. Assim como determinadas substâncias também podem ser consideradas antígenos. E aí eu dei o exemplo que, por exemplo, algumas bijuterias, alguns brincos, por exemplo, igual esse que eu estou usando hoje, pode ser considerado um antígeno. Então, o metal, para mim, se for alérgica a metal, pode ser um antígeno. Assim como se eu consumir, por exemplo, camarão e eu for alérgica a camarão, camarão para mim vai ser um antígeno. Se eu for alérgica ao glúten, por exemplo, né, ao trigo, o trigo para mim vai ser um antígeno. Então, antígeno é tudo aquilo que for considerado estranho ao corpo. Tá? Medicamentos também são considerados estranhos ao corpo. Tem muitas pessoas que são, por exemplo, alérgicas à penicilina, e para essas pessoas a penicilina é um antígeno, tá? Quando a gente fala de resposta imune inata, ela não diferencia antígeno. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu cortei o meu dedo, não independe, na verdade, se entrou uma bactéria, se entrou um vírus, se entrou uma substância tóxica, a resposta imune inata, ela não quer saber o tipo de antígeno. Diferente da resposta imune adaptativa. A resposta imune adaptativa, essa sim diferencia antígeno. Para a resposta imune adaptativa, é importante ela saber o antígeno que entrou. Porque se entrou uma bactéria, ela vai agir e ativar suas defesas para combater bactérias. Agora, se o que entrou no meu dedo foi uma substância tóxica, por exemplo, essa resposta ela vai ser ativada para eliminar a substância tóxica. Então, por isso que a gente diz que a resposta imune inata ela é inespecífica, enquanto que a resposta imune adaptativa ela é específica. O que mais a gente pode fazer de comparação? Na resposta imunidata, as células que participam, elas sempre vão fazer fagocitose e reparo tecidual. E aí vamos relembrar quais são as células capazes e aptas a fazer fagocitose. A gente tem os macrófagos e a gente tem as células dendríticas, tá? São essas células que fazem fagocitose, que capturam o antígeno. Então, o processo de fagocitose e de reparo tecidual, ou seja, capturei a bactéria que entrou no dedo e destruo e elimino ela do meu organismo, é essencial nessas primeiras 12 horas de uma infecção, tá? Já a resposta imune adaptativa, como ela é uma resposta mais lenta, o processo de fagocitose ele até acontece, mas não é tão importante. O que é importante, então, para a resposta imune adaptativa? A produção de anticorpos. Tanto que a gente diz o seguinte, que na resposta imune inata a gente tem quase nula produção de anticorpos. Toda a produção de anticorpos ela vai se dar através da resposta imune adaptativa. Então, alguns livros que vocês forem consultar, vocês vão encontrar a informação que na resposta imune inata não há produção de anticorpo, só há na adaptativa. Outros livros já trazem informação mais específica, que na resposta imune inata há baixa ou nula produção de anticorpo, e essa produção ela é acentuada na resposta imune adaptativa. Tá? Última comparação, então, que a gente vai fazer é que a resposta imune inata reconhece poucos antígenos.
em torno de 1000 antígenos são reconhecidos na resposta imune inata. Já a resposta imune adaptativa, ela reconhece milhares de antígenos, né? Mais de 10.000 antígenos se acredita que a resposta imune adaptativa esteja apta a reconhecer. E aí, esse próximo slide, ele é bem legal para a gente entender o curso temporal, então o tempo que dura cada uma das respostas e que tipo de células participam em cada uma dessas respostas, tá? A resposta imune inata, ou imunidade inata, ela vai acontecer, então, nas barreiras do nosso corpo, como, por exemplo, aqui está demonstrada a barreira epitelial. Que células vão ser mais importantes? Fagócitos, células que fazem fagocitose, como, por exemplo, os macrófagos, e células dendríticas. Também há participação aqui das células natural killer, que são aquelas células assassinas naturais, que vão ser bem importantes para a defesa de vírus e para a defesa de células tumorais. E vamos ter a participação do que a gente chama de sistema complemento. Não se preocupem que a gente ainda não viu o sistema complemento, a gente vai ver hoje, tá? Mas o que a gente vai ver hoje? Que o sistema complemento, ele é essencial para gerar uma resposta, mandar um aviso, digamos assim, para o resto do corpo de que houve invasão de um micro-organismo. E aí, quando a gente falar de sistema complemento, a gente vai dizer que o complemento, ele é um alerta. É alertar o organismo da presença do agente invasor. Essa resposta imunidata, então, ela inicia logo após a entrada do micro-organismo e vai perdurar por 12, tem literaturas que trazem até 24 horas, mas eu gosto de dizer que até 12 horas, tá? Que é o mais, assim, que a gente encontra nos livros. Após esse intervalo de tempo, o que acontece? Inicia-se a imunidade adaptativa. Que tipo de células vão participar? Os linfócitos, tá? Linfócitos B, predominantemente, porque são eles os responsáveis por produzir os anticorpos, e os linfócitos T, que são os linfócitos que vão auxiliar na defesa do corpo. Tá? Na aula passada, a gente viu que o anticorpo, toda vez que a gente fala em anticorpo, a gente representa ele em forma de Y, igual essa estrutura aqui. Tá? Realmente, quando a gente for estudar mais a fundo os anticorpos, a gente vai entender o porquê que eles estão em forma de Y e por que eles têm esses dois braços. Esses dois braços são importantes para ligar no micro-organismo. Estão observando aqui a ligação de um micro-organismo ao anticorpo. Quando o anticorpo ele gruda, ele liga nesse micro-organismo, ele impede que esse micro-organismo consiga invadir outros tecidos. Tá? E na aula passada também a gente viu a função dos linfócitos T. E aí a gente viu que os linfócitos T podem ser divididos em dois subtipos de linfócito, CD4 e CD8. E aí os CD4 são os linfócitos T auxiliares, que auxiliam, que chamam mais células para o local, que liberam citocinas. E a gente viu que tem os linfócitos T CD8, que tem ação citotóxica, que tem ação de destruir esse micro-organismo, tá? Como vocês podem ver ainda, então ela inicia-se após 12 horas e vai perdurar por dias, por vezes meses e por vezes anos. O que vai determinar quanto tempo essa imunidade adaptativa vai durar? O tipo de lesão. Se a gente fala, por exemplo, de um paciente que tem uma doença autoimune, né? Diabetes, esclerose múltipla, lúpus, por exemplo, são pacientes que vão conviver a vida inteira com a doença autoimune, né? Então, eles vão ter essa ativação da imunidade adaptativa por anos. Quando a gente fala, por exemplo, de um paciente que é HIV positivo, o HIV positivo, né, ele vai portar o vírus por toda a sua vida. Então, a resposta imunoadaptativa, ela vai ser ativada por toda a vida. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma dor de garganta, tá? Estou com uma dor de garganta, nas primeiras 12 horas, eu vou ter os máximos dos efeitos, aquela dor, o aumento aqui dos linfonodos, e aí a gente viu que o linfonodo aumenta, porque ali dentro vão estar os linfócitos para combater, né?
O máximo que eu posso ter aí de dor intensa é entre 12, 24, 48 horas. Depois disso, passa, tá? Então, se a resposta imune inata, ela sozinha foi capaz de combater a bactéria que eu peguei, ou o vírus que eu peguei, que está me causando dor de garganta, ok, eu só ativei resposta imune inata. Se isso não for suficiente, aí eu preciso ativar a resposta imune adaptativa e isso vai durar um pouquinho mais, tipo 48 horas, tá? Barreiras imunológicas. Então, a gente viu também que na aula passada já todas as características dessas barreiras. A gente viu que ela faz a interface, né? Ela separa o meio externo no meio interno. Todas as características dessas barreiras, que compõem essas barreiras, a gente estudou na aula passada. Então, a gente viu que essas barreiras, elas têm funções físicas. Por exemplo, quando a gente se refere à pele, a pele ela é uma função física, né? De proteger, então, os nossos órgãos internos. Quando a gente fala, por exemplo, dos cílios, que constitui o trato respiratório superior, cavidade nasal, esses cílios têm função física, função mecânica, digamos assim, de varrer e eliminar o vírus ou a bactéria que entrou em contato. A gente viu que as barreiras também, por vezes, têm funções químicas. Então, quando a gente fala lá das enzimas digestivas, do suco gástrico, do ácido clorídrico presente no estômago, ou do hormônio gastrina, da bile que é liberada, né, pela vesícula biliar, todos esses hormônios e essas enzimas têm função destrutiva, né, de eliminar o micro-organismo. Então, é um tipo de barreira também. E aí a gente viu que existem alguns tecidos, como o sistema nervoso central, a câmara anterior do olho, a placenta e os testículos, que são especializados, que eles ficam tão próximos, né, formando o que a gente chama de junção oclusiva, tão próximo, tão coladinho, que isso dificulta também a passagem de micro-organismos para dentro. Então, as barreiras imunológicas, elas sempre vão ter a ativação da imunidade inata, tá? Na imunidade inata, além da barreira, participam também células. E aí, na nossa primeira aula virtual, a gente estudou cada uma dessas células aqui, estudamos cada uma das funções dessa célula. Só fazendo um breve, lembrando, na verdade, a função dessas células, a gente viu que os neutrófilos têm função contra o quê? Bactérias, tá? Eosinófilos, funções contra parasitas. O monócito, ele tem função só de migrar pelos tecidos e localizar, e quando ele vai para o tecido, migrar pelo sistema sanguíneo, só na tentativa mesmo de atuar como um soldado, né? Procurar onde está o antígeno para o nosso corpo. E aí, quando ele vai para o tecido, ele se transforma numa célula maior, que são os macrófagos. Os macrófagos têm função de fazer fagocitose, de ingerir, fagocitar qualquer antígeno estranho. Basófilos, a gente viu que tem função principalmente nas respostas alérgicas. Os basófitos andam sempre meio juntos com os mastócitos, né? Eles liberam, então, a histamina, que aí a gente comentou que dá aquela sensação de coceira no nariz, né? E a gente viu também a função das células dendríticas. Todos esses aqui, neutrófilo, eosinófilo, monócito, basófilo e o mastócito que não está aqui, são chamados de leucócitos. Leucócitos também podem ser chamados de glóbulos brancos e têm função de ser sentinela, de achar o antígeno, de ficar procurando um antígeno ao redor do corpo. Estudamos a ação das células dendríticas, né? A célula tem essa estrutura, então, em forma de dedos, justamente para capturar o antígeno e tem função também de fazer fagocitose. Macrófagos e células dendríticas também podem ser chamadas de APC, célula apresentadora de antígeno. Por quê? Depois que eles capturam o antígeno, eles levam até o linfonodo e mostram o antígeno, apresentam o antígeno para o linfócito T. E outra célula interessante que a gente viu são as células natural killer, cuja função é defender contra vírus e também defender
contra as células tumorais. E aí a gente viu como que elas atuam. As células, então, liberam grânulos que destroem toda a célula, se for um câncer, né, um tumor, por exemplo, ou só o vírus, se for o vírus isolado, ok? Tudo isso a gente já estudou e a gente tem que trazer para a aula de resposta imunológica, porque todas essas células e as barreiras compõem a resposta imunológica, tá? Vamos ver aqui uma pergunta. Prof, monócitos e macrófagos não são agranulócitos? Sim, daí depois dentro lá das comparações a gente tem quem é granulócito, quem é agranulócito, tá, Gabriel? São sim. Mas eles são considerados leucócitos, tá? São considerados leucócitos. Olha só, então, tudo isso a gente entendeu nas aulas anteriores. O que a gente vai começar a falar na aula de hoje sobre resposta imunológica? Como que a célula reconhece que está presente um invasor, um micro-organismo, por exemplo. O que os micro-organismos têm de diferente para que essa célula reconheça que um micro-organismo é um micro-organismo ou que uma célula tumoral é uma célula tumoral, tá? Se a gente for pensar no contexto de câncer ou de célula tumoral, o que é, na verdade, o câncer ou uma célula tumoral? É uma célula nossa própria, que sofreu alguma mutação, né, e tornou essa célula diferente. Então, olha só, quando a gente fala em célula tumoral, vocês têm que pensar que demora um certo tempo para o nosso sistema imune entender que essa célula, que era minha, é minha, mas ela está diferente e é uma célula mutante, tá? Da mesma forma as bactérias, porque se a gente pensar o seguinte, mas eu tenho bactéria no trato urogenital, eu tenho bactéria na pele, eu tenho bactéria comensal que habita, por exemplo, o trato gastrointestinal. Como que o meu organismo, como que o meu sistema imune consegue, então, fazer essa diferença do que é bactéria prejudicial, do que é micro-organismo prejudicial e o que é micro-organismo não prejudicial? Pelo seguinte, todas as células, elas vão ter receptores de reconhecimento padrão, tá? O que são esses receptores de reconhecimento padrão? São receptores, então são estruturas que ficam na célula. Então, imagine aqui uma célula. Essa célula vai ter aqui um receptor que vai reconhecer algo que não é próprio, algo que é estranho ao corpo, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em micro-organismos, as bactérias, por exemplo, elas carregam substâncias na parede da membrana delas que são estranhas ao nosso corpo. Vocês já ouviram falar no LPS, o lipopolissacarídeo? Então, as bactérias, né, gram-negativas, carregam o lipopolissacarídeo. Essa combinação de sacarídeo, que é um açúcar, com lipídios, né, forma o LPS. O LPS só as bactérias têm. As bactérias, nosso corpo não tem. Então, a presença dessa substância LPS faz com que isso seja distinguido das demais, né, bactérias que habitam o nosso corpo. E isso torna, então, algo estranho, algo que o receptor que está na célula reconheça. Se a gente for pensar num vírus, né? De modo geral, os vírus, eles são compostos ou por DNA ou por RNA. Então, o RNA do vírus é algo que é estranho a nós. A gente não possui RNA, né? Quando os vírus são feitos de DNA, por exemplo, o DNA desses vírus não é o mesmo DNA que constitui o nosso material genético, as nossas células. Então, todas essas substâncias, açúcares, lipídios, ácidos nucleicos, são substâncias que são estranhas ao corpo e sempre vão ser consideradas antígenos, então sempre vão ser reconhecidas pelo nosso sistema imune, tá? Da mesma forma, uma célula tumoral. No momento em que ela se modifica, ela está modificada, ela tem algo estranho, então ela já não é mais própria do meu corpo. E aí ela vai ser considerada um antígeno, tá? Todas essas substâncias que são expressas, seja nos micro-organismos ou nas células, elas são chamadas de PAMPs.
padrões moleculares associados aos patógenos, ou seja, substâncias moleculares que estão associadas ao micro-organismo, ao patógeno, tá? Em determinadas situações, o que acontece também? Esses micro-organismos, eles liberam substâncias tóxicas. As bactérias, por exemplo, liberam endotoxinas, né? Toxinas. Se a gente falar do botulismo, por exemplo, a bactéria, ela libera a toxina botulínica, e isso é estranho ao nosso corpo. Então, nossas células imunológicas, elas também têm receptores que reconhecem substâncias estranhas ao corpo. Quando uma célula tumoral, por exemplo, ela morre, ela destrói as demais células que estão ali adjacentes a ela, são liberadas muitas substâncias tóxicas, certo? Essas substâncias tóxicas, elas vão ser reconhecidas, então, também pelas células do nosso sistema imune. Então, esses receptores que ficam aqui, acoplados à célula, vão reconhecer os PAMPs, que são padrões moleculares associados ao patógeno, e vão também reconhecer os DAMPs, que são padrões moleculares associados ao dano. DAMPs são essas substâncias liberadas após um trauma, uma lesão, enfim, tá? Por exemplo, quando a gente queima o dedo, encosta o dedo numa panela quente, por exemplo, rapidamente são liberadas proteínas chamadas HSPS, né? Que são proteínas de choque térmico. Então, olha só, a célula, quando sofre, por exemplo, uma queimadura, né, alta temperatura, ela rompe, igual está mostrando aqui, e libera pequenas substâncias de HSPS que são reconhecidas pelo nosso sistema imune. Isso faz com que rapidamente cheguem células até o local onde eu sofri a queimadura e fiquem aí, preparadas, esperando, caso alguma bactéria da minha própria pele ou do ambiente entre ali, tá? Então, essas PAMPs e esses DAMPs são reconhecidos pelos receptores de reconhecimento padrão associado à célula. Que receptores são esses? Existem diferentes tipos de receptores, e aí eu vou mostrar alguns para vocês hoje, que são os mais importantes. Mas quando vocês forem ler o capítulo do livro de resposta imunológica, vocês vão encontrar outros receptores, tá? Dentre todos esses receptores, o mais importante de todos são os receptores do tipo Toll, Toll-like receptor, tá? Do inglês. Esses receptores do tipo Toll, ou TRL, existem já descoberto em torno de 12 diferentes tipos de receptor. Ah, preciso saber o que cada receptor faz? Não, nem eu não sei a função de todos os receptores, tá? O que eu preciso saber? Que cada um do receptor vai ter uma função diferente e uma localização diferente. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver, por exemplo, que os receptores TRL do tipo 6, 2, 1, 5 e 4, eles são voltados à face externa dessa célula, enquanto os receptores do tipo 3, 7, 9 são voltados à parte interna da célula, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o TRL4, tá? O receptor TLR4, ele reconhece o LPS das bactérias gram-negativas que eu falei para vocês. Reconhece também o ácido lipoteicoico, tá? Das gram-positivas. Vamos pegar aqui outro. TLR5, ó. TLR5, ele reconhece flagelina. O que é flagelina? É os flagelos. Tem bactérias que usam flagelos para se movimentar, tá? Quando a gente fala em Toxoplasma gondii, por exemplo, meu parasita que eu adoro falar dele para vocês. O parasita, o Toxoplasma gondii, é reconhecido, por exemplo, por um TRL12, tá? Então, cada um dos micro-organismos vai ser reconhecido por um diferente tipo de TRL. Olhem só como é que é a estrutura de um TRL. Parece um gancho, certo? Ele tem uma superfície em forma de gancho e uma superfície que fica transmembranar entre, então, o meio externo e a membrana da célula para se fixar ali. E é justamente através dessas formas de gancho que reconhece o micro-organismo e o micro-organismo fica preso a esse TRL, tá?
Além, então, dos receptores TLR, existem outras formas de receptor que eu já vou mostrar para vocês. Qual que é a importância desse TRL? Que quando, por exemplo, a célula, então aqui está a membrana de um leucócito, tá? A membrana de, por exemplo, um neutrófilo. Aqui na membrana está o TRL, ó, tá? TRL4, por exemplo. Quando esse neutrófilo, ele reconhece que tem uma bactéria, né? Reconhece, na verdade, o LPS dessa bactéria, esse receptor se liga ao LPS e manda um sinal, ó, para dentro da célula que vai ativar diferentes caminhos, que isso vocês não precisam saber, tá? Mas que o resultado da ativação desses diferentes caminhos vai agir lá no núcleo dessa célula para que o neutrófilo produza citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão. Ai, não sei o que é isso. Calma, a gente vai estudar, tá? Citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão, eu sempre falo que são as velhas foqueiras. É como se o neutrófilo, quando reconhecesse uma bactéria, mandasse um sinal para dentro dele para avisar uma velha fofoqueira, que são as citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão, para chamar mais célula. Chama mais célula para cá para vir conhecer a bactéria, para vir capturar essa bactéria, tá? Da mesma forma, um vírus. Se um vírus é reconhecido, por exemplo, num receptor TRL4, esse receptor presente na célula natural killer, por exemplo, que é uma célula que reconhece vírus, manda vários sinais por diferentes caminhos lá para o núcleo dessa célula natural killer, para que essa célula natural killer produza uma outra citocina, cujo nome é interferon, tá? E o interferon chama os macrófagos, vem macrófago, vem conhecer esse vírus e vem capturar esse vírus, tá? Então é mais ou menos dessa forma que funciona o mecanismo dos receptores do tipo TOL. E além deles existem outros. Então, existem aqui, por exemplo, receptores do tipo NLR, receptores do tipo NOD, tá? Qual a diferença? Basicamente, diferença estrutural. Aquele a gente viu que parece um gancho, esse aqui são dois domínios de oligomerização, são dois domínios de oligomerização que também reconhecem alguma coisa estranha, mandam um sinal para dentro dessa célula para que sejam produzidas citocinas, quimiocinas e tudo mais, tá? Só para vocês conhecerem os diferentes tipos de receptor mesmo. Esse outro receptor do tipo inflassoma, que é chamado de NRLP, ele é bem comum também. Esse receptor, os livros costumam dizer que ele parece uma roda de carroça. Não sei se concordo com isso, não consigo ver muito essa estrutura aqui em forma de carroça. Mas esses receptores, eles são também bem importantes pelo seguinte: quando um micro-organismo é detectado, né, por esses receptores NRLP, eles ativam uma proteína chamada caspase, tá? Que está presente lá no núcleo das células, e essa caspase faz com que sejam produzidas citocinas do tipo interleucina 1 beta. A interleucina 1 beta ela é importante porque é a primeira interleucina. A partir dela se forma a 2, a 3, a 4, a 6, a 10. Então, ela é a precursora, tá? Ela sempre é formada, liberada na forma inativa, sem atividade nenhuma, como pró-interleucina 1 beta. E depois ela é, então, conjugada, né? E forma a interleucina 1 beta, que é ativa. Então, ela é a precursora de todas as demais. Além desses receptores, só vou passar aqui, os macrófagos podem ter outros tipos de reconhecimento, de receptor de reconhecimento padrão, tá? Por exemplo, receptores de carboidrato só reconhecem carboidrato. Quais são os carboidratos mais comuns, digamos assim, em micro-organismos? O carboidrato manose, o carboidrato de quitina, tá? Então, são receptores que só reconhecem carboidrato manose, que só reconhecem carboidrato de quitina. Os fungos são micro-organismos que contêm muitos carboidratos,
tá? Então, esses carboidratos vão ser reconhecidos por receptores de reconhecimento padrão, localizados nas células que reconhecem carboidrato, tá? Existem outros tipos de receptores, chamados de receptores scavenger, tá? Esses receptores, eles reconhecem substâncias oxidadas, tá? Reconhece, por exemplo, óxido nítrico, que é liberado pelo macrófago, reconhece espécies reativas, que é liberado pelo macrófago. Esse é um dos exemplos que a gente tem de receptores scavenger, tá? Receptores N-formil-metilfenilleucina, difícil o nome, né? Então, metilfenilleucina reconhece aminoácidos. São expressos, então, em leucócitos e vão reconhecer os aminoácidos fenilalanina, leucina e metionina presente nas bactérias, nos vírus ou nos fungos, tá? Como falei para vocês, só a título de conhecimento mesmo. O que eu quero que vocês entendam e saibam? Que as células têm esses reconhecimentos padrões e são eles que vão reconhecer ou os PAMPs, que são estruturas presentes nos micro-organismos, ou os DAMPs, que são substâncias liberadas durante uma lesão, tá? Quando a gente fala aqui, por exemplo, de macrófago, vamos ver como é que um macrófago reconheceria uma bactéria. Olha só, aqui a gente tem o desenho de uma bactéria, tá? Essa bactéria aqui é uma bactéria, por exemplo, que tem flagelo. Flagelos são essas estruturas que permitem o movimento, por exemplo, da bactéria, tá? Essa bactéria, ela tem, então, na sua superfície, um carboidrato, um açúcar, chamado de manose. Essa aqui é a membrana do macrófago. Na membrana do macrófago vai ter esses receptores, scavenger, receptor de integrina, receptor de manose, que reconhecem diferentes estruturas da bactéria. Imaginem que esse receptor de manose, ele reconheceu o açúcar manose presente na bactéria. Então, quando o receptor viu que essa bactéria tem manose, o que começa a acontecer? Uma modificação estrutural na membrana desse macrófago, tá? Formando como se fosse pseudópodes, para tentar englobar essa bactéria. O resultado disso é jogar essa bactéria para dentro do macrófago. Quando a membrana, então, ela engloba e envolve essa bactéria, acaba formando essa vesícula, que a gente já viu, cujo nome é um fagossoma. Dentro dessa vesícula, a bactéria vai ficar aqui na vesícula, dentro do macrófago. E aí, o que vai acontecer na sequência? Essa bactéria, ela vai se fundir com enzimas presentes no macrófago e vai formar um fagolisossoma. Dentro desse fagolisossoma, o próprio macrófago começa a produzir óxido nítrico, espécies reativas a oxigênio, que vão agir sobre a superfície dessa bactéria e vão destruir essa bactéria, tá? E aqui a gente tem nessa imagem o desenho como que o óxido nítrico é produzido pelos macrófagos, pela conversão de um aminoácido arginina, né, em citrulina, através de uma enzima chamada de óxido nítrico sintase induzida, tá? Só mais para mostrar para vocês mesmo, não precisa saber tão detalhadamente assim, só saber que o macrófago destrói o micro-organismo pela produção de óxido nítrico e de espécies reativas ao oxigênio. Só que a gente precisa entender que ele usa dessas substâncias para destruir a bactéria, mas essas substâncias em excesso, elas são danosas ao nosso corpo. A presença, por exemplo, de espécies reativas ao oxigênio são danosas às nossas células, tá? Esse rosa aqui é o mesmo rosa que a gente produz ao longo da vida quando as nossas células elas vão morrendo e a gente envelhece. Então, ao longo do envelhecimento, as nossas células elas morrem e ao morrer elas liberam espécies reativas ao oxigênio
que são mais danosas, e por isso que a gente vai envelhecendo, vai tendo essa pele flácida, por exemplo, tá? O óxido nítrico também ele é danoso. O excesso de óxido nítrico pode levar a um dano hepático, a um dano cardíaco, tá? Então, essa substância a gente tem que começar a entender que toda inflamação, ela é benéfica no momento. Mas eu ter uma inflamação por toda a minha vida, essa inflamação ela vai acabar no final sempre destruindo algum tecido ou órgão. E é por isso, depois que a gente vai entender, quando falar sobre doenças autoimunes, por que os pacientes que têm uma doença autoimune, eles sempre têm que fazer o uso de corticoides para controlar essa inflamação. Porque se deixar a inflamação, vai começar a liberar muita citocina, muito óxido nítrico, muita espécie reativa e vai acabar sendo bem prejudicial para as células desses pacientes. Tá? Então, todo esse mecanismo aqui diz respeito à fagocitose. A fagocitose, que é o englobamento, só vai começar a acontecer depois que forem reconhecidos os PAMPs ou DAMPs através dos receptores de reconhecimento padrão. Tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não? Pode escrever ali no chat se tiver, tá? Continuando. Continuando aqui a nossa aula, então, agora a gente vai falar de um outro componente que é importante durante as respostas imunizadas. Então, o que é importante durante a resposta imunitária? Todas as células, né? Os receptores que reconheçam essa célula e a liberação de substâncias que a gente chama do complemento, tá? Então, o sistema complemento, olha só o que ele é. Ele consiste em várias proteínas que vão trabalhar juntas para opsonizar os micro-organismos. O que é essa palavra opsonizar? Fagocitar, englobar, tá? Promover o recrutamento de fagócitos, então quem na verdade faz a fagocitose são os fagócitos, então preciso chamar eles para o local da infecção, tá? O sistema complemento são proteínas. Essas proteínas vão ser produzidas para chamar mais macrófago. Então, lembra quando eu dizia que citocina, complemento, tudo velho, fofoqueira? Vamos chamar mais elas. É como se fosse chamar mais células para o local para ajudar a combater. E aí a gente divide o sistema complemento em 3 vias, tá? A via clássica do complemento, a via alternativa do complemento e a via das lecitivas. Pessoal, essa parte do capítulo do livro ela é bem maçante, tá? Tem alguns livros do ABA que trazem um capítulo só de sistema complemento, especificamente como cada complemento forma. Não tem necessidade de saber como é formado cada um do complemento, estudar e ver de forma massiva isso, tá? Vamos entender o geralzão para entender a importância do complemento. Então, olha só. Toda vez que há a presença de um micro-organismo, as células liberam essas proteínas chamadas de complemento, que vão complementar a resposta imune inata, tá? E existem 3 vias de eu ligar, ou seja, de eu ativar e liberar essas proteínas de complemento. Ou pela via clássica, ou pela via alternativa, ou pela via das lecitivas. Preciso que vocês anotem. A via clássica, ela vai ser ativada ou ligada para produzir proteínas toda vez que um anticorpo se ligar a uma bactéria. Então, eu preciso ter a ligação do anticorpo a uma bactéria, a um micro-organismo, para eu ligar, para eu ativar a via clássica do complemento e produzir proteínas do complemento. Tá? Na via alternativa, eu não preciso ter nenhum tipo de anticorpo. Só a presença do micro-organismo já faz eu ligar, já faz eu ativar
a via e produzir proteínas do complemento. Na via das lecitinas, eu preciso ter o reconhecimento de uma lecitina que está presente no micro-organismo para ligar essa via e produzir proteínas do complemento. Tá? Então, são as 3 vias de ativação. Na clássica, eu preciso ter anticorpo, na alternativa é a simples presença do micro-organismo e na via das lecitinas eu preciso ter uma lecitina. Tá? O que vai acontecer agora? Agora eu quero gerar aqui uma página em branco. Tela branca, aqui. Para explicar como acontece a ativação dessas vias e o que cada uma dessas vias vai gerar, tá? A via de ativação, então, dos complementos, para eu produzir a proteína complemento, inicia com uma proteína chamada de complemento 1, tá? C1. Essa proteína complemento 1, ela vai ser clivada, ou seja, vai ser quebrada, e vai gerar uma segunda proteína, que a gente chama de complemento 2. Ou... que meus desenhos já sabem que são péssimos. C2. Tá? A proteína C2, ela vai ser quebrada novamente para gerar uma terceira proteína, que a gente chama de C3, ou complemento 3. Paramos aqui. O que vocês observam aqui? Que a ativação do sistema complemento, seja pela via clássica, pela alternativa, ou pelas vias das lecitinas, é o quê? Que é uma quebra de diferentes proteínas em forma de cascata. Não parece aqui uma cascata? Então, a gente diz que a ativação do sistema complemento é uma cascata proteolítica, ou seja, uma cascata de quebra de diferentes proteínas. Por que a gente para no C3? Porque aqui, quando chega no C3, esse C3 ele pode gerar 2 fragmentos. Um fragmento C3A e um fragmento C3B. Tá? Esse fragmento chamado de C3A é um fragmento menor, enquanto que esse aqui é um fragmento maior. Então, imagine que aqui é um pedacinho, só esse pedacinho aqui, ó, do C3. Todo o restante é o C3B, tá? Esse pedacinho minúsculo, C3A, vai ser importante para se ligar num micro-organismo. Então, imaginem que aqui é uma bactéria. E olha só, a simples presença dessa bactéria fez com que ativasse a via alternativa do complemento, que gerasse uma proteína chamada de C3A. Essa proteína C3A, vamos colocá-la aqui de outra cor. Não posso pegar esse amarelo que eu nunca acho. Perdi. Tá? Digamos que ela seja na cor azul. Então, esse complemento C3A, ele vai se ligar aqui, ó, a essa bactéria. E essa bactéria vai começar a andar com uma tatuagem, digamos assim. Essa tatuagem é o complemento, tá? É como se a bactéria agora tivesse tatuada por um complemento. A presença desse complemento vai ser importante para que, quando um neutrófilo, por exemplo, chegue perto dessa bactéria, ele, através do receptor dele, receptor TOL, por exemplo, reconheça que essa bactéria ela está marcada, ela está tatuada por um complemento, que ela tem coisas, ela tem pumps, estruturas que são estranhas. Então, o C3 é como se fosse uma tatuagem que marca essa bactéria para ser destruída. Tá? Uma tatuagem que marca a bactéria para morrer. Quem vai fazer a morte vai ser, então, a célula que reconhecer. Tá? Continuando aqui a nossa cascata enzimática,
Para que serve, então, todo o resto, o C3b? O C3b vai ser importante para ativar a síntese de citocinas. Síntese de citocinas, tá? Nesse momento, o C3b vai fazer o quê? O complemento C3b, que eu vou desenhar aqui agora de roxo, vai ligar ao neutrófilo. Então, ligou o neutrófilo. E vai avisar o neutrófilo, ó, tem algo estranho, tem uma bactéria, vamos produzir citocinas. E esse neutrófilo vai começar a liberar citocinas. Que tipo de citocinas? IL-1, que é a primeira, por exemplo, IL-6, tá? Diferentes tipos de citocinas, ok? Então, essa mais ou menos é a importância. Mas a cascata proteolítica, ela para no C3b? Ui, desculpem. Onde é que aconteceu aqui? Ai, não creio que acabou minha cascata. Saiu. Tá, essa cascata, ela inicia em C1, C2, C3. Essa cascata, ela para aqui no C3? Não, tá? Ela vai continuar. Até quando que ela continua? C3 vai ser clivado em C4, em C5, C6, C7, C8, então vou botar aqui 3 pontinhos, até o C9. Quando chega no C9, este C9 a gente chama de enzima convertase. Tá? O C9, quando chegar no C9, a gente vai ter já várias proteínas quebradas, vários pedacinhos, concordam? Se no C3 a gente já tinha 2, quando o C4 quebra para mais 2, e assim sucessivamente. Então, a gente já vai ter vários pedacinhos de proteína, tá? Esses pedacinhos vão ser importantes para quê? Pelo seguinte. Então, aqui, deixa eu só achar aqui, cadê? Estava a minha bactéria, né? Ao final da cascata proteolítica, gerou tanto pedacinho, que esses pedacinhos aqui, eles vão se aderindo à bactéria, um a um, e vão formando um poro nessa bactéria, um furo nessa bactéria, tá? Esse poro aqui, esse túnel, esse pocinho aqui, ó, que formou, ele é chamado de MAC. MAC. O que é o MAC? É o complexo de proteínas que vão atacar a membrana. Então, o resultado da clivagem proteolítica, da clivagem de várias proteínas em sequência, gerou um complexo de ataque à membrana que vai se associando, se aderindo e forma como se fosse um poro, um poço, um furo na membrana dessa bactéria. Quando ocorreu um furo, vocês têm que concordar que parte da membrana da bactéria foi destruída. E aí isso permite que qualquer coisa entre dentro da bactéria e destrua ela. Quem que vai destruir a bactéria? O óxido nítrico, as espécies reativas ao oxigênio que foram liberadas, por exemplo, pelos macrófagos, as citocinas que foram liberadas pelas células. Todas essas substâncias vão fazer de tudo para destruir essa bactéria, tá? Eu sei, pessoal, que é bem difícil essa parte do sistema complemento. Então, assim, se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem tirar as dúvidas agora. E para o pessoal que está assistindo, voltem o vídeo, tá? Mas a ideia geral do sistema complemento é isso. Eu saio de uma proteína,
de um complemento 1, que vai sofrendo sucessivas quebras, gerando pequenas partículas, né, de proteína, que vão ter funções. E essas funções, o resultado final é formar esse complexo de ataque à membrana, tá? Existem algumas diferenças. Essa diferença é o seguinte, que 3 vias, né, podem ativar o complemento. A gente falou antes. A via clássica, a via alternativa e a via das lecitinas, tá? Algumas dessas vias, elas não saem de C1. Elas já saem, por exemplo, em C3, outra via ela inicia em C2, outra via ela inicia em C4. O que eu preciso que você saiba? Que independente de onde começa, todas convergem em C5 e todas convergem em C9, tá? Então, o ponto de encontro das 3 vias é o C5 e é o C9. O que também é importante destacar? Que o fragmento A é o menor, o que liga sempre a bactéria, e que o fragmento B é sempre o maior, que liga na célula para a produção de citocinas, tá? Então, vou ver agora as dúvidas aqui de vocês. Daniel. Prof, opsonização não seria também uma marcação, uma tatuagem no antígeno para ele ser fagocitado? Isso. Opsonizar é fagocitar. Opsonizar é chamar células que fazem fagocitose para que elas fagocitem. Então, opsonizar é chamar macrófago para fagocitar essa bactéria, tá? Tá certinho a tua colocação, Daniel. Patrick, professora, a convertase tem qual papel na formação do complemento? Esse C5 a gente chama de C5 convertase, né? A função é uma enzima de converter um fragmento único em um fragmento menor e um fragmento maior, tá, Patrick? Essa é a função dessa enzima convertase. Pedro. Prof, existem também C4A, C4B, C5A, C5... Sim, sempre existe, tá? Não serão todas essas vias, tá? Se tu for estudar a fundo o sistema complemento no livro, não são todos eles que têm C5A, C5B, tá? Mas o C5 sempre tem fragmento A e fragmento B, o C3 sempre tem e o C9 também. Tá? Mas algumas dessas não vai ter, vai pular direto do C4 para o C5, por exemplo, tá? Vocês podem dar uma lida mais a fundo ali no sistema complemento, ok? De modo geral, era isso que eu queria colocar para vocês sobre sistema complemento, tá? O que é bem importante a gente, assim, saber desse sistema complemento? Os 3 vias de ativação, a clássica, que é dependente de anticorpo, a alternativa, que é independente de anticorpo, então depende só da presença do micro-organismo, e a das lecitinas, que depende de uma lecitina ligadora de manose. Todas essas vias são para formar um complemento. Esse complemento pode ser quebrado, né, lisado, em um fragmento menor, que a gente chama de C3A, e um fragmento maior de C3B. Esses fragmentos, então, eles se ligam aos micro-organismos, né, e aos neutrófilos, cuja função é opsonizar, é produzir citocinas, é ativar a inflamação, até chegar no final, que é um C9, que é esse complexo de ataque à membrana, tá? Então, aqui tá bem o desenho que eu mostrei para vocês antes, ó. Deixa eu mostrar com o computador. Do complexo de ataque à membrana. É como se formasse aqueles túneis, sabe? Aquele túnel do mar que saía daqui, mais ou menos o complexo de ataque à membrana, tá? Essa formação do complemento é só no sangue, Patrick? Como assim só no sangue? Não. Na verdade, quem produz sistema complemento, essas proteínas complemento, é o fígado, Patrick. Não sei assim o que tu queria dizer com o sangue. Qualquer coisa depois tu me explica melhor tua dúvida e a gente conversa, tá? Dando continuidade à nossa aula, então, agora a gente vai falar um pouquinho das verrofoqueiras, das citocinas, tá?
Estas citocinas, elas sempre são produzidas por células do sistema imune. Então, por exemplo, por macrófagos que estão lá nos tecidos, pelas células dendríticas, pelas células da própria pele, que são as epiteliais, ou do próprio trato intestinal, né? Pelas próprias células endoteliais, então as células que reconstituem, por exemplo, os vasos sanguíneos, qualquer um, de modo geral, células do sistema imune produzem citocinas, tá? Quando essas células produzem citocinas, a ação dessa citocina pode ser autócrina, ou seja, ter uma atuação no mesmo local, ou pode ser ainda parácrina, distante do local. Vou explicar agora isso, tá? Então, vamos de novo aqui para uma tela branca. O que seria a produção de uma citocina autócrina? Seguinte, aqui eu tenho, então, um macrófago, tá? O macrófago produziu uma citocina cujo nome é TNF, fator de necrose tumoral, tá? O que o fator de necrose tumoral faz? Destrói célula tumoral. Então, se aqui eu tenho uma célula tumoral, esse fator de necrose vem aqui e necrosa uma célula tumoral. Essa ação aqui, a gente chama de ação autócrina. O macrófago estava próximo, estava no mesmo local da célula tumoral, liberou uma citocina e a citocina agiu sobre a célula tumoral. Ação autócrina, tá? Agora, existe uma segunda ação, que é o seguinte: o macrófago, ele pode liberar, por exemplo, um TNF-alfa, que tem como função chamar outra célula para ajudar a destruir essa célula tumoral. Qual que é essa outra célula que tem ação antitumoral? Célula natural killer. Lembram as assassinas naturais? Beleza. Então, esta ação aqui é uma ação parácrina. Por quê? O macrófago não liberou uma citocina que chamou uma outra célula para atuar sobre a célula tumoral, tá? Então, a autócrina é no mesmo local de ação. A parácrina é distante do local de ação, certo? Quando a célula natural killer chega aqui, o que ela faz para liberar, para destruir essa célula tumoral? Lembra que ela libera uns grânulos, umas enzimas que estão dentro dela? Primeiro, ela libera uma enzima chamada de perforina, que perfura a célula tumoral, que fura a célula tumoral, e depois ela libera uma outra enzima, vou desenhar de outra cor aqui, azulzinho, chamada de granzima. O que a granzima faz? Entra na célula tumoral para destruir essa célula tumoral, tá? Então, o mecanismo de ação das citocinas pode ser autócrina, no mesmo local, ou parácrina, distante do local de ação, tá? Que é o que traz aqui, ó. Ação das citocinas. Deixa eu pegar meu computador. Pode ser autócrina ou parácrina, tá? Agora, a gente vai ver o seguinte, que a produção dessas citocinas, elas não são bem para destruir, mas elas são mais como veia fofoqueira, para contar a história que está acontecendo, para amplificar essa reação, tá? E aí eu destaquei para vocês as principais citocinas, as citocinas que a gente mais vai falar durante as aulas, que a gente mais encontra em artigo, né, que são as mais importantes. Mas também, assim, ó, se vocês forem ler o livro, tem um capítulo que é só citocinas, que explica como que é a forma de cada uma, como que elas são produzidas, qual que é a função específica de cada uma. A gente tem em torno de 20 a 22 citocinas, fora os interferons, tá? Então, vocês podem dar uma lida mais aprofundada. Então, eu destaquei aqui as principais citocinas que a gente mais vai estudar em aula, tá? Primeiro que a gente vai falar, então, é do fator de necrose tumoral alfa, tá? O fator de necrose tumoral alfa foi uma citocina recentemente descoberta,
tá? Em células tumorais. Então, os pesquisadores, eles verificaram que além da célula tumoral, junto ali com a célula tumoral, tinha muita, né, proteína que eles não sabiam exatamente o que era, e por isso deram o nome de um fator de necrose, alguma coisa que causava destruição, necrose tumoral. Hoje em dia a gente sabe que o fator de necrose tumoral alfa, ele é sempre liberado pelos macrófagos, tá? São os macrófagos que liberam TNF-alfa. As principais funções da liberação do TNF-alfa é para promover, então, inflamação, ou seja, para aumentar a dilatação dos vasos, vasodilatação, tá? O fator da necrose tumoral alfa também é liberado pelos macrófagos para ativar o fígado, para que o fígado produza uma proteína chamada de PCR, proteína C reativa. Não confundam a proteína C reativa PCR com aquele teste PCR que detecta, por exemplo, coronavírus, tá? Especialmente o pessoal da medicina. PCR para o pessoal da medicina e para todo mundo, para o pessoal da físio também é importante, é muito importante porque ele é um marcador inflamatório. Então, por exemplo, assim, o paciente está com uma infecção ou o paciente sofreu uma lesão no ombro, rompeu um ligamento, por exemplo, pessoal da físio. Primeira coisa que acontece é uma inflamação no local. E aí o fígado começa a produzir essa proteína C reativa em resposta à inflamação. Então, o aumento do PCR, o aumento da proteína C reativa em exames laboratoriais é indicativo de dano inflamatório, tá? O PCR, por exemplo, é um marcador para se detectar se a pessoa tem algum tipo de câncer, tá? Se a pessoa tem algum tipo de câncer, é uma proteína que eleva-se muito no sangue. Então, o fígado começa a liberar no sangue muito PCR para indicar que tem algo acontecendo, que é um marcador inflamatório, tá? Outra citocina, a IL-1. E aí eu destaco a IL-1 porque ela é a primeira, né? Ela é primordial. A IL-1, ela é liberada por monócitos, por macrófagos, de modo geral, por todas as células do sistema imune, células epiteliais e células endoteliais. Bom, qual a importância da citocina? Aumentar essa proteína C reativa, que eu já falei, fazer vasodilatação, para quê? Quando eu faço vasodilatação, eu aumento o vaso sanguíneo para que mais sangue chegue ao local e mais células do sistema imune cheguem até o local, tá? E a importância da IL-1 é que quando ela é liberada, por exemplo, pelos leucócitos, pelas células do nosso sistema imune, a IL-1 avisa o hipotálamo lá no cérebro para que o hipotálamo aumente a temperatura corporal. Então, na verdade, o que promove a febre que a gente tem como sintoma durante uma resposta de infecção ou inflamação é a ação da liberação de uma citocina que ativa o hipotálamo para aumentar a febre. E aí a gente falou bastante que febre não é sinal inflamatório. A gente vai reafirmar hoje. Febre é um sinal de infecção, de presença de algo estranho, da presença de um pump, da presença de um dump. Para quê? Para elevar a temperatura e o aumento da temperatura destruir a presença do micro-organismo, tá? Depois eu destaquei também aqui a IL-6. A IL-6, ela é liberada por macrófagos e células dendríticas, tá? Qual a função? Atuar lá no fígado para liberar a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação. E a IL-6 é importante porque ela faz a conexão, a integração entre a resposta imuninata e a resposta imunadaptativa. Então, é necessário que os macrófagos e as células dendríticas liberem a IL-6 como um aviso. Olha, a gente fez tudo o que deu, mas não está dando para matar o micro-organismo, eliminar o micro-organismo só pela resposta imuninata. Então, ele libera uma IL-6 para que se inicie a resposta imunadaptativa, tá?
Todas essas que eu estou destacando aqui para vocês, elas são chamadas de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, que favorecem o processo inflamatório. A gente também produz citocinas anti-inflamatórias, que bloqueiam um pouco esse processo inflamatório, tá? E aí, eu quero que vocês anotem que as duas principais citocinas anti-inflamatórias, que é para diminuir um pouco essa inflamação, é a IL-4, então interleucina 4, e a IL-10, interleucina 10. São as únicas duas interleucinas anti-inflamatórias que a gente tem. O resto é tudo pró-inflamatório, tá? Vamos ver a dúvida e a gente continua aqui com o interferon. IL é o mesmo que interleucina? Sim. IL é o... como é que a gente chama? Não é sinônimo, é... IL é interleucina, tá? A sigla, IL é a sigla para interleucina. Karine perguntou, prof, qual que é a ação da PCR? A PCR é uma proteína liberada pelo fígado que marca inflamação. É um marcador inflamatório. Lembra quando a gente fala lá do fígado que tem dois marcadores inflamatórios, a enzima AST e a enzima ALT? O marcador inflamatório liberado pelo fígado também é o PCR, tá? Vou repetir a pedidos as duas citocinas anti-inflamatórias, IL-4 e IL-10, a 4 e a 10, tá? Continuando aqui, a gente tem também a liberação de interferon. Interferon também é citocina, tá? TNF é citocina, interleucina é citocina e interferon é citocina. Dentro das classes do interferon, a gente tem interferon alfa e interferon beta, tá? O que vai fazer? Só preciso saber que todos os interferons e a interleucina 12 são produzidos pelas células natural killer, tá? Então, quem produz interferon é sempre célula natural killer. Só que existe uma coisa. Para a célula natural killer ela ser ativada e liberar interferon, antes disso, ela tem que ser ativada pelo TNF-alfa. Então, o TNF-alfa, ele sempre ativa a natural killer, para que daí a célula natural killer possa liberar e produzir interferon e IL-12, tá? Lembrando, então, que o interferon ele é bem importante para situações de infecções por vírus, né? Por isso que, por exemplo, quando a gente tem um vírus no nosso corpo e a gente dosa os níveis de interferon, os níveis estão aumentados, porque a célula natural killer está tentando matar o vírus e com isso ela libera interferon, tá? Então, todas essas citocinas aqui, elas também atuam como marcador inflamatório, certo? Eu vi que tem uma dúvida aqui. Deixa eu ver. Gabriela. Não, Pedro. Prof, não entendi o PCR. Ele desempenha algo ou só serve para sinalizar a inflamação? Pedro, tu é de qual curso? Tu é da medicina, né? Ou não? Só me responde aí. Sim. Então, é o seguinte, lembra que a gente está conversando de vários marcadores inflamatórios? O PCR é um marcador inflamatório, tá? Então, ele, assim, ó, em que situações tu vai ver um aumento de PCR, Pedro? Quando tiver uma inflamação, independe da inflamação. Quando eu tiver uma dor de garganta, eu vou ter aumento no nível de PCR, tá? Agora, se eu rompi um tendão muscular, por exemplo, eu também vou ter aumento de PCR porque eu tenho um processo inflamatório. Então, ele vai direcionar vocês, Pedro, como um marcador inflamatório. Então, ele é bem importante para você solicitar como um exame laboratorial, tá? Não tem muito assim função em desempenhar algo. Ele é só mesmo mais nesse sentido mesmo,
tá? É só para te entender que ele é liberado durante processos inflamatórios pelo fígado em resposta a uma citocina. Não sei se me fiz entender, mas qualquer coisa depois a gente conversa em box, tá bom? Continuando. Nós estamos falando de muita coisa. Então, a gente está falando que dentro da resposta imuninata, que é dentro das 12 horas, eu preciso chamar a célula e elas precisam desempenhar seu papel. Eu preciso produzir sistema complemento para que ele atue como uma tatuagem e marque o meu micro-organismo. As células começam a produzir citocina para chamar mais células para o local. E, além disso, as células também liberam quimiocinas e moléculas de adesão. E as quimiocinas e moléculas de adesão, elas vão ser fundamentais para a atração do leucócito ou das células imunes até o local. O que a gente precisa entender agora? Que os leucócitos ou as células do nosso sistema imune, elas se encontram onde? No sangue. Elas estão circulando no sangue, né? Só que, por exemplo, se eu corto meu dedo, a bactéria ela não está no sangue, ela está no tecido, né? Por exemplo, se eu inalar o vírus coronavírus, o vírus ele não fica no sangue, ele fica no tecido pulmonar, tá? Então, a gente está falando de micro-organismos que estão no tecido e células que estão nos vasos sanguíneos. Como que essas células saem do vaso sanguíneo e vão até o tecido? Elas vão ir com o auxílio das quimiocinas e das moléculas de adesão. Então, a liberação de quimiocinas e de moléculas de adesão vai ser importante para levar as células do sangue até o tecido. E é o que a gente vai estudar agora, que é o último tópico da aula, que é o processo de recrutamento de neutrófilos, tá? Antes da gente entender todo o passo a passo do recrutamento de neutrófilos, só vamos destacar aqui quais citocinas e quais moléculas de adesão vão auxiliar, então, no recrutamento. Quando a gente fala em citocina, a sigla das citocinas é sempre CCR. Tá? Então, toda vez que vocês verem no livro CCR, a gente está falando de quimiocina. O que quimiocina faz? Controla a adesão, já vou falar o que é adesão, e a quimiotaxia dos leucócitos. Também já vou falar o que é quimiotaxia. Molécula de adesão aumenta a força de interação entre as células, sendo que as principais moléculas de adesão importantes para a saída do leucócito, do sangue, para o tecido, são as integrinas e são as selectivas. Ai, prof, não entendi nada. Então, vamos colocar em prática e vamos entender como é que ocorre esse recrutamento de leucócitos, tá? Então, olha só. Aqui, o que a gente tem? Aqui nessa parte de baixo, na parte inferior da figura, é o tecido, tá? É o tecido. Estas células que vocês estão vendo aqui são as células da parede dos vasos sanguíneos, que são chamadas, então, de células endoteliais, tá? Observem que elas ficam bem juntinhas, impedindo a passagem de qualquer micro-organismo. Nesta parte superior, a gente tem um vaso sanguíneo. Aqui está circulando o sangue. Dentro desse sangue, vai estar circulando os leucócitos. Então, vai estar circulando neutrófilo, vai estar circulando basófilo, vai estar circulando eosinófilo, linfócito, todas as células vão estar circulando aqui, tá? Imaginem, então, que vocês cortaram o dedo e uma bactéria, um micróbio, entrou no tecido, entrou na derme, tá? A presença dessa bactéria vai fazer o quê? Com que os macrófagos, que são as únicas células que ficam no tecido, certo? Liberem citocinas, como, por exemplo, o TNF
alfa e a interleucina 1. E a presença dessas citocinas vai ter efeito sobre o vaso sanguíneo. O primeiro efeito é o seguinte: a liberação pelo macrófago do TNF-alfa vai fazer com que aumente esse fluxo de sangue, vasodilatação, tá? Então, repetindo, aqui embaixo a gente tem tecido. Entrou uma bactéria na pele, o macrófago pegou, fagocitou a bactéria, ele vai liberar primeiro citocinas. TNF-alfa aumenta o fluxo sanguíneo. Qual que é o objetivo de aumentar o fluxo sanguíneo? Para eu trazer mais células aqui para o local próximo de onde ocorreu a infecção, tá? Vai liberar também interleucina 1. A presença da interleucina 1 faz com que selectinas, E-selectina e P-selectina, que são moléculas de adesão, sejam expressas na superfície da parede do vaso sanguíneo. Então, a gente não tem essas moléculas de adesão aqui, P-selectina e E-selectina. Elas só vão aparecer quando o macrófago liberar citocina, tá? E aí, então, o macrófago liberou citocina. O que vai acontecer? Apareceu essas moléculas de adesão. Em um dado momento, o leucócito, que está andando aqui no vaso sanguíneo, ele tropeça, digamos assim, com um dessas moléculas de adesão, com a P-selectina e E-selectina, por exemplo. Isso faz com que o leucócito, ele se prenda, ele fique aderido, né, às moléculas de adesão. Quando ele se adere aqui, o neutrófilo ou o leucócito, ele começa a rolar nessas moléculas de adesão, né? Então, é como se a gente tropeça, daí tu começa a rolar. Até que ponto tu vai rolar? Até o ponto do neutrófilo encontrar uma integrina, um ligante de integrina, e esse ligante, ele segura o neutrófilo no local, tá? Então, o passo a passo do recrutamento de leucócitos é o seguinte: o primeiro passo é a adesão, que é a interação com as moléculas de adesão presentes no vaso sanguíneo. O segundo passo é o rolamento. E o terceiro passo é a adesão, que é a interação com um ligante de integrina. Esse ligante, ele aumenta a afinidade, a força de interação, ele para o neutrófilo, tá? Quando o neutrófilo, ele para no local, olha só o que acontece. Ele passa entre o espaço existente entre uma célula endotelial e outra. Esse processo de passagem do leucócito entre uma célula e outra se chama transmigração. Então, os 4 passos de recrutamento do neutrófilo são adesão, rolamento, interação ou integração e transmigração, que é a passagem do leucócito do vaso sanguíneo pro tecido, tá? Se o que tivesse interagindo fosse um monócito, por exemplo, o monócito está no sangue, trombou aqui, tropicou nas moléculas de adesão, interagiu com a integrina, ele sai do sangue. Quando ele sai do sangue, ele chega no tecido, ele se transforma em um macrófago. Tá? Se o que interagiu foi um neutrófilo, neutrófilo tropeçou nas moléculas de adesão, interagiu com a integrina, passou. Quando passa para o tecido, o neutrófilo é neutrófilo, tá? Digamos que o que interagiu aqui foi uma célula natural killer. Tropeçou na molécula de adesão, interagiu com a integrina e transmigrou, transpassou. Quando chega no tecido, ela é uma célula natural killer.
tá? Essa imagem, ela mostra um exemplo aqui, então, da chegada de um macrófago, tá? E aí, quando esse macrófago chega, ele vai fazer o quê? Chegar para ajudar esse outro macrófago, demais macrófagos que estavam aqui. Só que só isso não é suficiente. Então, esses macrófagos residentes no tecido, que já estavam aqui, também liberam quimiocinas. E as quimiocinas têm função de quimioatrair, de atrair mais células. Ó, chama mais gente para vir aqui ajudar. Então, se era uma bactéria, por exemplo, chama mais neutrófilo para vir ajudar, chama mais macrófago para vir fagocitar, tá? Esse é o passo a passo do recrutamento dos leucócitos, que são em 4 passos: adesão, integração e transmigração, tá? Até a chegada. Então, inicia-se tudo com a liberação de citocinas, adesão, rolamento, integração e transmigração, tá? Esse passo a passo aqui, vocês têm que saber, e é importante para todos os cursos, tá? Então, assim, ó, vamos pensar no contexto da odonto. O paciente, ele tá com uma cárie, certo? Oriunda de uma bactéria. Então, o que vai acontecer? Essa bactéria, ela tá no tecido, né? Então, vai precisar, lá no vaso sanguíneo que circunda esse tecido, vai precisar liberação de citocinas, todo o recrutamento de neutrófilo, para que chegue mais neutrófilos lá para destruir a cárie, para destruir a bactéria. Vamos pensar no contexto, por exemplo, da fisioterapia. Se romper um tecido, preciso ter atração de macrófagos para o local, e é isso que gera, por exemplo, o processo inflamatório. Tá? Então, o recrutamento de neutrófilo é essencial para todos os cursos da área da saúde. Aí, para a gente entender melhor, eu trouxe esse vídeo, eu espero que rode aqui para você. Oh, já vi que não vai rodar. Deixa eu colocar aqui. Vou passar um vídeo que ele é bem curtinho e vai mostrar esse processo para vocês, então, de recrutamento de neutrófilos, tá? Vamos ver como é que foi. Aqui. Não tem. Ó, selectivas. Rolamento. Vai rolar até achar uma integrina. Aderiu, passou. Tá, eu parei o vídeo porque o passo seguinte é mostrando questões de microscopia eletrônica. Mas a ideia é isso, que a gente tem, então, vasos sanguíneos, os leucócitos estão aqui, foram liberadas as citocinas, aparecem, então, as moléculas de adesão, as selectinas, ele tropeça, né, numa selectina, se firma numa integrina e passa. E aí, no vídeo, vocês viram que essa passagem, ela pode ser chamada de diapedese. Então, transmigração ou diapedese é a mesma coisa, tá? É a saída do vaso para o tecido. E é assim que os leucócitos chegam até os sítios de infecção, até os tecidos de infecção, tá? Para a gente finalizar a aula, só vamos relembrar quais são os 5 sinais da inflamação. O pessoal da físio tem que ter isso na ponta da língua. Por quê? O que vocês vão trabalhar? Com inflamação. Vocês vão diminuir a inflamação de um paciente, certo? O que vocês vão fazer, então, para melhorar esses sinais inflamatórios, que são calor, rubor, tumor
dor e perda de função. E aí vocês têm diferentes equipamentos e protocolos, e vocês vão aprender ao longo do curso, obviamente, que podem melhorar o processo inflamatório, tá? O ultrassom, por exemplo, o aparelho de ultrassom, é um equipamento que ajuda muito no processo inflamatório, tá? Por que eu destaco isso que vocês têm que saber, os 5 sinais de inflamação? Calor, vamos pensar. Quando a gente tem uma lesão num tecido, né, ou a presença de um micro-organismo, o que a gente sente? Vamos pensar se a gente cortou o dedo. Primeira coisa que eu sinto é dor, né? Então, dor é o meu primeiro sinal inflamatório. Por quê? Porque a gente tem receptores na superfície da pele, né? Neuropeptídeos, que levam a informação até o sistema nervoso central para que rapidamente a gente tire o dedo. Se eu espetei o meu dedo, por exemplo, no espinho, o estímulo é eu tirar o dedo do espinho, né? Então, os neurotransmissores que estão aqui são essenciais para que eu remova o dedo. Na sequência, o que a gente sente? Um calor no local. E esse calor, ele é resultante da vasodilatação. Então, aumentou o fluxo sanguíneo para que mais células cheguem para o local para defender, para nenhuma bactéria entrar, tá? Como o sangue é quentinho, então isso também carrega o calor, tá? Depois, o dedo começa a ficar vermelho, que é o terceiro sinal da inflamação, rubor ou vermelhidão, tá? Como está chegando células, também estão chegando hemácias. As hemácias são vermelhas, né? Que dá a coloração vermelha ao sangue. Então, o local, ele fica vermelho. Aí, o dedo, ele pode até inchar, que é o quarto sinal inflamatório, tumor ou edema, tá? E o quinto e último sinal inflamatório é a perda da função, ou também chamado de necrose. Então, necrose ou perda de função, isso vai acontecer como último estímulo de inflamação, né? Na verdade, a longo prazo. Se a gente for pensar, por exemplo, pacientes diabéticos, os pacientes diabéticos, eles não conseguem cicatrizar muito feridas, né? Então, o paciente diabético é um dos quais geralmente apresenta necrose ou perda de função, tá? Então, 5 sinais inflamatórios, que eu gosto de trazer essa figurinha, tem que estar na ponta da língua para qualquer aluno da área da saúde, tá? Para a gente poder saber o que tratar. Então, tem que entender por que os sinais eles acontecem, para eu poder entender como tratar esses sinais. Todos esses 5 sinais são resultados de inflamação. E a inflamação a gente tem aguda e inflamação crônica. O que é a inflamação aguda? É quando a presença do micro-organismo faz com que muitas células cheguem ao local, cheguem células que liberam substâncias que geram, por exemplo, pus, que liberam substâncias como citocinas, que geram trauma, toxina, tá? E esse processo inflamatório agudo, como, por exemplo, eu picar o dedo em um espinho de uma roseira, ele vai acontecer minutos e horas e após vai ser cessado o estímulo. Então, à medida que o tempo passa, eu nem sinto mais dor no dedo, já nem tenho mais nenhum sinal inflamatório, tá? Agora, a inflamação, ela é o único sinal que ela continua na resposta imune adaptativa e de forma crônica, tá? Ou seja, o micro-organismo persiste no tecido. HIV, por exemplo, o vírus persiste no micro-organismo. Doença autoimune, né? Tu continua produzindo anticorpos contra tuas próprias células. Esse que é o objetivo, né, de uma doença autoimune. É a autoprodução do anticorpo. Eu produzo anticorpo e o próprio anticorpo me ataca, tá? Isso é doença autoimune. Então, nesses 2 casos, a gente tem uma inflamação crônica. Essa inflamação, ela vai fazendo assim, ó, ondas entre destruição de tecido e reparo tecidual.
Quando a gente tem destruição de um tecido, a gente tem fibrose e, ao mesmo tempo, a gente gera angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, para que mais células cheguem ali. Então, a inflamação crônica é aquela inflamação que vai permanecer por dias, por meses, por ano. E é caracterizada por destruição, como por exemplo fibrose, e por angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, tá? Então, dentro dos 5 sinais inflamatórios, a gente falou inflamação, pensa nos 5 sinais. Eu classifico essa inflamação em aguda ou crônica. E dependendo da inflamação ser aguda ou crônica, eu vou tratar de forma diferente, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso, com formas de tratamento? Eu vou só passar esse slide, depois eu volto. Que a forma pelo qual eu vou tratar precisa ser entendida em todo um contexto, tá? E aí eu dividi esse slide em 2 partes. Na parte esquerda, a gente tem que pensar o seguinte: se essa pessoa ela está com uma inflamação em resultado de uma resposta imune alérgica, o que esse paciente tem que usar como tratamento? Ou vocês, como futuros médicos, vão usar como tratamento? Um antihistamínico, tá? Por quê? A gente viu que, por exemplo, quando um paciente ele tem alergia ao pelo de um cachorro ou à poeira, ele inala o pelo do cachorro ou a poeira, quais são as células que vão defender contra esse antígeno? Os mastócitos e os basófilos. E o que eles vão fazer? Eles vão liberar a histamina. A histamina tem como função fazer diferentes atuações em diferentes tecidos. A histamina, por exemplo, ela age lá no sangue, aumentando a pressão. A histamina, ela age nos vasos sanguíneos, provocando vermelhidão, o eritrema. A histamina ela age no pulmão, fazendo bronquioconstrição, né? Ou ela age na pele, estimulando a coceira. Então, olha só, se um paciente chega, ou se vocês, né, são alérgicos a algo conhecido, vocês têm que usar, para impedir esse processo inflamatório, um antihistamínico. Porque o efeito que vocês estão sentindo, ou o efeito que o paciente de vocês está sentindo, é em decorrente de um processo, de uma resposta imune a um processo alérgico, tá? Agora, se o paciente de vocês, ele está com uma inflamação, uma dor no dente, por exemplo, uma cárie, ou romper um tendão, ou tá com uma dor de garganta da presença de uma bactéria, vocês têm que recomendar, ou vocês vão fazer uso de um anti-inflamatório. E aí, a gente precisa entender onde que age os anti-inflamatórios. Então, os anti-inflamatórios, eles vão agir na enzima ciclooxigenase. Tá? Isso aqui vai ser um pouquinho mais difícil para alguns cursos e mais aplicado ao pessoal do odonto e o pessoal da medicina que vai fazer a prescrição de anti-inflamatório. Tá? Os anti-inflamatórios não esteroidais, nimesulida, ibuprofeno, cataplan, por exemplo, tá? Tem ação aonde? Nas ciclooxigenases. Lembrando da bioquímica. Quem que é a ciclooxigenase? É a enzima que converte o ácido araquidônico em prostaglandina. Ai, prof, eu já não me lembro mais nada. Então, eu vou explicar. Imagine o seguinte, tá? Que entrou uma bactéria, a bactéria está destruindo a parede de um tecido, da garganta ou do dente, por exemplo. Quando ela faz isso, ela acaba mobilizando lipídios, né? E aí a célula entende e ativa uma fosfolipase.
A fosfolipase converte o ácido araquidônico em leucotrienos e prostaglandinos. Na sequência vem uma outra enzima, chamada de ciclooxigenase, que também faz a conversão do ácido araquidônico com prostaglandinos. Para que isso é importante? A produção de leucotrienos e prostaglandinas é importante justamente para fazer dor, vasodilatação, febre e quimiotaxia. Então, se a bactéria, o estímulo, destruiu a célula do teu pulmão, o próprio pulmão ativa, por mecanismos bioquímicos e não imunológicos, estas substâncias para que tu tenha uma resposta de febre, de dor, de quimiotaxia, tá? Quando eu faço uso de um anti-inflamatório, eu estou inibindo a ciclooxigenase. Eu estou bloqueando o efeito da ciclooxigenase. Por isso que quando a gente usa um anti-inflamatório, a gente para de ter dor, para de ter febre e para de ter vasodilatação. Então, o que tem que cuidar? Tem que cuidar com a prescrição e o uso indiscriminado de anti-inflamatório quando não for o caso de uma inflamação. Como é que eu vou identificar se é uma inflamação? Tendo um dos 5 sinais, pelo menos 2 ou 3 sinais de inflamação. Lembrando que febre não é sinal de inflamação, é sinal de infecção, tá? Então, cuidem. Isso aqui é muito importante para a gente saber o que usar. Um paciente que chegou lá todo alérgico, por exemplo, com coriza, com olho vermelho, inchado, porque respirou o pelo de um cachorro, ou porque era alérgico ao pó, eu vou receitar para ele um anti-inflamatório? Não, eu tenho que receitar para ele um anti-histamínico, tá? Então, façam a discriminação e a distinção entre os dois, ok? Só voltando ao slide que eu tinha passado, é esse aqui. Esse slide, ó, ele é bem legal porque ele representa o que cada citocina faz em cada tecido e cada atuação. E aí eu vou deixar para vocês olharem com mais calma depois, tá? E eu deixei ainda aqui para vocês, ó, mais um slide mostrando aquele recrutamento dos leucócitos e função de cada coisa, né, que acontece, tá bom? Pessoal, eu encerro a aula de hoje por aqui, para quem desejar sair. E agora eu fico à disposição de dúvidas, tá bom? A gente se vê na próxima quinta-feira, mesmo horário. E vocês sabem que foram prorrogadas até 16 de maio. Se eu não me engano, as aulas presenciais estão suspensas. Então, a gente vai manter contato pela videoaula, tá bom? Beijão para quem já vai sair. A gente se vê. Boa Páscoa para todo mundo. E para os que ficarem, vou ficar respondendo mais uns 5 minutinhos as perguntas e dúvidas de vocês no chat, tá bom? Até mais. Vamos lá para as perguntas. Dani. Prof, a transmigração pode ser chamada de exudato